Bom, pessoal, já deu uns 4 minutinhos aí, acho que a gente já pode ir começando aqui o nosso evento. Queria dar as boas-vindas para todo mundo aqui no nosso quinto encontro da Jornada de Inovação em Inteligência Artificial da Ambima. Essa é uma trilha que é parte da Rede Ambima de Inovação, uma iniciativa nossa aqui para discutir temas para o mercado de capitais, sobre como as tecnologias estão afetando nossos mercados e como elas estão transformando nossas atividades. Agradecer a todo mundo que está aqui agora. A gente tem tido muito sucesso nessa iniciativa de IA, então tem bastante participante de todos os eventos. A gente fez alguns showcases, uma masterclass, esse é o nosso segundo Pitch Day. E a gente está aprendendo bastante com vocês, espero que vocês estejam aprendendo bastante com a gente, tem bastante conexão criada. Hoje aqui no nosso Pitch Day os temas são Research, Análise de Ativos e Compliance, Análise de Fraudes, então a gente vai conhecer algumas startups que trabalham com inteligência artificial nesses assuntos. O objetivo aqui hoje é que vocês tenham, entender as possibilidades de IA nessas atividades, que vocês possam aproveitar a expertise dos apresentadores, buscar as aplicações práticas sobre isso no negócio de vocês e interagir bastante. Então, a gente está fazendo um negócio bem colaborativo. As startups vão apresentar, depois vocês podem fazer perguntas, levanta a mão aí, porque a gente pode conversar. Tem um tempo para todo mundo tirar dúvidas, entender como é que essas startups trabalham. O objetivo aqui é criar essas conexões. A gente vai estar lançando alguns formulários aqui para vocês pedirem para a gente fazer o contato de vocês com as startups. No encontro anterior, a gente teve mais de 100 pedidos de conexões, então esse é um indicativo muito legal que a gente tem de que isso está sendo útil para vocês e o que a gente está fazendo tá sendo bom, então acho que aproveitem bastante essa oportunidade. Bom, além desses pitch days, esses eventos que a gente tem feito aqui a cada 2 semanas, a gente está com algumas outras atividades de IA aqui na Ambima, a gente lançou um guia de boas práticas para implementação de sistemas de IA, então ali tem todo um passo a passo que você precisa olhar e ficar atento quando você está trazendo IA para dentro das suas instituições. Eu vou deixar o link aqui no chat daqui a pouquinho, vocês podem conferir lá depois. A gente também está com um programa paralelo que chama Discovery Pronto IA, que a gente está tentando, que a gente está reunindo as gestoras de ativos para entender como que a IA pode ajudar a indústria de fundos. A gente coletou várias ideias do mercado do que a gente pode produzir com IA para essa indústria. A gente vai fazer um protótipo de uma aplicação daqui a alguns meses. Então, a gente recebeu bastante ideia. Quero agradecer se tem alguém aqui que deixou ideia lá no sistema. Muito obrigado. A gente está agora nessa fase de avaliação das ideias para decidir o que a gente vai prototipar. E essa ferramenta provavelmente vai estar disponível para vocês aí no ano que vem. Enfim, esses eventos aqui eles acontecem a cada 2 semanas. Vou deixar o link para vocês se inscreverem nos próximos aqui também. As gravações dos anteriores estão disponíveis lá no YouTube da Ambima. E, enfim, aproveitem, bom Pit Day a todos. Vou passar a palavra pro Rafael aqui da Liga Ventures, que vai conduzir todo esse Pit Day para a gente, tá? Perfeito, Lucas, muito obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Sou o Rafael, faço parte aqui da Liga Ventures, é uma parceria aqui junto com a Ambima e vou ser aqui o host desse Pitch Days. Vou compartilhar minha tela aqui. Todos estão já vendo? Beleza, perfeito. Sim, tá. Como o Lucas havia já comentado, então hoje nós temos aqui dois temas que nós vamos trabalhar, né? Então, inteligência artificial aplicada ao research, para análise de ativos e teses, e também inteligência artificial para análise de fraudes e compliance. Então, como que vai funcionar o dia hoje, né? Nós iniciamos aqui às 10 horas, estamos fazendo a abertura e teremos ao todo 5 pitches, talvez 6, estamos confirmando ainda porque teve um imprevisto aqui com um dos empreendedores. Cada um das startups, né, a gente vai trabalhar com as 3 primeiras startups dentro do primeiro tema e depois as outras 3 dentro do segundo tema. Cada uma das startups, elas vão ter aí, aqui são a separação das startups por temas, né, então A3 Data, Gaio e Dadosfera, mais focada para análise de ativos e teses, e as Cedro e Upflux, voltada para análise de fraudes e compliance, né? Então, cada um dos pitches funciona da seguinte maneira: eles vão ter 8 minutos para poder apresentar um pouco da solução deles para cada um de vocês, certo? E a gente tem mais 7 minutos aí de perguntas e respostas, tá? Então, logo após o pitch, a gente tem esse tempinho onde vocês vão poder aí levantar a mão, abrir o microfone, se apresentar e fazer a pergunta, tirar aí alguma dúvida que não ficou clara para os empreendedores aqui ao vivo mesmo. Então, é uma oportunidade bastante interessante para que vocês possam interagir com os empreendedores. Lembrando que caso vocês depois, né, tenham interesse em entrar em contato com as startups e falar de forma mais aprofundada, como o Lucas já havia comentado, a gente já
vai rodar no final aqui do dia do evento um formulário, tá? Para caso vocês tenham interesse em ter contato com alguma das startups, a gente consegue fazer também essa ponte para vocês terem outras conversas com eles, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Ficou claro como é que funciona o dia? Então, vamos começar. Tranquilo. Perfeito. Eu vou chamar aqui, então, o Marcelo. Marcelo, já está conosco? Da Tô A3 aqui, Data? Rafa. Perfeito, seja muito bem-vindo, Tô obrigado aqui. pela sua presença. Se você já puder compartilhar a sua apresentação aqui, só para a gente ver se já vai aparecer para todo mundo. Conseguiu compartilhar aí, Marcelo? A gente não está vendo por enquanto. Marcelo, você nos ouve? Tô tentando, não tô conseguindo aqui, Rafa. Ah, tá. Lucas, será que é permissão para o Marcelo compartilhar? Agora acho que está aparecendo, espera só um minutinho. Apareceu aqui. Estão vendo aí? Estamos vendo aqui a tela do Teams, isso. Está vendo a sua tela, mas não a apresentação. Acho que tem que trocar Exato. de tela aí. Isso, estamos vendo a sua Agora? tela aqui. Aí, perfeito. Se puder só Show. colocar agora em tela cheia, que aí a gente... Perfeito. Agora sim, Marcelo. Então vamos lá. Vamos lá, a gente vai falar um pouco de como a 3Data vem transformando as organizações através da IA, e aí o foco aqui muito é IA generativa, né? Então, falando um pouco rápido da 3Data, né, a grande posicionamento da 3Data é empoderar as pessoas, gerar soluções nas organizações para empoderando essas pessoas com os dados. Esse é o nosso grande, é o que faz a gente sair de casa todos os dias, então é empoderar as pessoas e, consequentemente, a gente empodera as organizações. Aqui são alguns dos nossos clientes, onde a gente vem atuando em diferentes frentes, e aí a gente tem, né, uma verticais muito fortes, né, que é auto, finance e health. Aqui vamos falar um pouco dos agentes de IA, que é o nosso modelo de desenvolver, de trabalhar IA generativa nas organizações, né, que a gente desenvolveu, a gente tem alguns agentes desenvolvidos, né, que é onde é a forma da LLM conversar com dados, estruturar todos os acessos e fazer os usuários a consumir os dados. Então, esse é o nosso grande modelo. Então, e aqui falar um pouco de como que a gente faz isso, né? A gente tem o nosso Bora, que é o nosso oráculo, a gente chama de oráculo de negócio, que é o grande framework, onde faz toda a orquestração disso. Então, o Bora é onde a gente customiza de acordo com a demanda das organizações. Então, aqui é onde a gente faz toda a estruturação e é o grande orquestrador dos agentes, né? Então, a gente já tem agentes já desenvolvidos, pré-definidos, que a gente chama isso de React, é onde a gente tem toda já a estruturação de consumir os dados necessários para cada demanda. E o Bora é o grande orquestrador, é onde que a gente customiza e é onde que traduz o LLM e é onde que eu orquestro todos os acessos para fazer o consumo das informações. Então, a gente tem alguns cases, né, exemplos de casos de uso, como avaliação financeira, otimização de cadeia de suprimentos, personalização, experiência de aprendizado e também
a parte de consumidor, de acesso a insights do consumidor, que também a gente vem desenvolvendo muito forte, né? A questão de pesquisa, e a questão de financeiro, né? Então, o Bora é o nosso produto, é onde a gente consegue fazer toda essa orquestração dos LLMs e também é a parte onde a gente consegue customizar de acordo com a demanda, de acordo com cada organização. Aqui nós temos os nossos agentes, alguns agentes já definidos, pré-definidos, né? Então a gente já tem agentes aonde que a gente consegue fazer toda a parte de eu tenho um prompt, eu tenho uma demanda, e aí eu faço uma pergunta no LLM e o LLM traduz isso e aí aciona esses diferentes agentes de acordo que vão ser estruturados de acordo com a demanda, né? Então, a gente tem uma agilidade muito grande para desenvolver essas soluções através desses agentes. Pensam igual um Lego. De acordo com cada demanda, eu aciono algum desses agentes, eu estruturo esses agentes, o Bora é o grande orquestrador, e aí a gente consegue otimizar muito os desenvolvimentos e essas soluções para organizações. Então esse é o nosso grande modelo de consumo de IA e também de IA generativa, né? E dentro do Bora, dentro desse toda a estruturação, a gente tem toda a parte de governança muito rígida, muito forte, a parte dos guarda-reios, né? Para a gente definir isso realmente para ter confiança na informação que está sendo gerada. Então, isso já está tudo muito pré-definido dentro de todo o nosso desenvolvimento, né? Então, a gente junta esses Reacts que já estão todos desenvolvidos, customiza um Bora de acordo com a demanda e ele faz toda essa orquestração e esse consumo. E a gente tem conseguido fazer esses desenvolvimentos muito rápidos, essas customizações muito rápidas, né? Nós estamos falando de 30, 40 dias, a gente consegue fazer entregas dentro das organizações, de acordo, claro, com as demandas, né? Com as bases estruturadas, com as bases necessárias, isso tudo impacta também. Então, aqui nós temos diferentes agentes, né? Desde a parte de consumo de pesquisa, desde a parte de consumo de informação, desde a parte também a parte de finanças. Falando um pouco dos nossos cases, né? Então, a gente, dentro do Bora, a gente tem agentes conversacionais. Alô? Opa, acho que tivemos um probleminha na conexão aqui com o Marcelo. Alô, Marcelo, nos ouve? Acho que teve alguma instabilidade na conexão dele, pessoal. A gente está tentando contato aqui com ele. Aguardar só alguns segundinhos aqui para ver se ele consegue restabelecer a conexão. Esse é o ponto. Não vai cair. Pessoal, vamos dar mais alguns segundinhos só para o Marcelo tentar restabelecer a conexão. Se ele não conseguir, a gente passa já para o próximo pitch, tá ok?
Pessoal, eu estou com uma tela. Quando que eu saí? Alô, Marcelo. Opa, seja bem-vindo de novo. Acabou. Você estava no finalzinho do seu pitch lá falando um pouquinho sobre os agentes, e aí acabou caindo. Se você conseguir retomar a apresentação, eu consigo te falar o slide que foi finalizado. Estão vendo minha tela? Sim, estamos. Exatamente aí. Você estava entrando nesse slide e aí caiu a sua conexão. Beleza, pessoal. Aqui são alguns cases que nós já desenvolvemos com o Bora, com os nossos agentes de IA, que são agentes conversacionais de pesquisas, empresas que têm diferentes tipos de pesquisas de mercado, que o consumo era muito separado. A gente conectou todas essas bases de dados de pesquisa, de volume de mercado, de consumo, e a partir daí gerar um consumo estratégico dessas informações. E aí o foco muito grande aqui era desenvolvimento de produto. Agente de inteligência de atendimento ao cliente. Esse mesmo cliente, ele para fazer uma resposta, vamos dar um exemplo num reclame aqui, ele demorava 48 horas, mas tinha casos que demorava uma semana. Então, eles, para fazer uma resposta, tinham que entender se esse cliente tinha algum atendente, era uma base de dados, se o cliente, qual que era o modelo, era outra base de dados, se já teve alguma reclamação na base, no atendimento do cliente, era uma outra base. Então, assim, para fazer toda essa inteligência, para essa análise, para gerar, a partir daí, uma resposta, isso demoraria 48 horas e até uma semana. Então, a gente, com o Bora, a gente conseguiu concatenar todas essas bases. Então, hoje, o case de 48 horas, a gente consegue fazer uma resposta em 2 horas. Inclusive, o Bora apresenta também um modelo de resposta, que vai sempre gerando essa maturidade. A parte de licitações, que é um grande orquestrador de licitações, de entendimento das licitações que entram, e a partir com isso gerar um foco no que interessa na licitação, e a partir daí é onde que tem que desempenhar, onde que essa empresa tem que focar para ter uma melhor participação em algumas licitações. Esse também é um grande case que o Bora faz toda essa orquestração. Mapeamento de produtos e cotação. Então, essa organização tem diferentes tipos de produtos, são produtos médicos, onde existem nomes muito similares. Então, isso tudo se faz essa orquestração, faz toda essa organização e faz também, prepara a cotação para gerar um pedido de compras. Isso também a gente fez com o Bora. Aí nós temos aqui também dois cases, que são 2 produtos nossos de saúde, que usa IA generativa, que é o Maria, que é uma clínica digital equipada com a IA generativa. Então, a gente faz toda a orquestração de um atendimento e só chega para um atendimento médico se realmente tiver necessidade de atendimento ao médico. Gente, 80% das pessoas que hoje estão no plano de atendimento não precisariam de estar ali. Esse é o nosso grande case. E o Nuve é um grande copiloto do médico, onde que orquestra todo o atendimento e prepara todos os relatórios que os médicos têm que desenvolver, parte burocrática, emite receita, emite pedidos, pedido de exames, tudo automatizado. Isso tudo a gente faz também dentro com a IA generativa e dentro dos nossos agentes. Aqui alguns cases de fintechs que a gente desenvolveu. Aqui são muitas soluções que a gente desenvolveu para diferentes bancos que são nossos clientes. Então, a gente tem um banco que tinha uma demanda de gerar relatórios financeiros para os seus clientes. Era uma demanda oficial, né, uma demanda de legalização. Eles tinham um grande problema, nós desenvolvemos estruturando todos esses dados. Hoje, eles conseguem fazer isso com muita agilidade. O Hub Machine Learning, que a gente fez toda uma aprimoração para entendimento, né, os cientistas de dados do banco conseguir fazer toda a validação e o aprimoramento dos modelos, das modelagens, dos seus modelos que eles vêm desenvolvendo. Então, hoje eles têm um sistema que corrige, atua e apresenta falhas. Outro banco, a gente fez um previsor de churn de cartão de crédito. Então, eles conseguem entender com bastante antecedência um churn de algum cliente que está no cartão de crédito deles. Então, a gente também desenvolveu esse preditor também. E um sistema antifraude, onde que esse banco tinha um gasto muito grande com alguns softwares de entendimento de fraude para liberar crédito. A gente desenvolveu uma camada anterior, onde com esse sistema antifraude,
o que vai para o software de previsão de entendimento de fraude, que é um custo por chamada, aonde só vai realmente o que pode ter uma dúvida. Então, 60% desses CPFs que entram são liberados sem precisar de entrar num sistema antifraude. Então, a gente conseguiu antecipar isso também e teve uma grande redução de custo. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela apresentação. Pessoal, a gente tem alguns poucos minutinhos para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí, fiquem à vontade para poder levantar a mão aqui e abrir o microfone e poder fazer uma pergunta aí para o Marcelo. Já vi aqui que o Luiz tem uma pergunta. Luiz, pode abrir o microfone aí, fique à vontade. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Uma das preocupações que a gente tem quando a gente pensa em utilização de ferramentas da natureza é como que se dá o Chinese Wall, né, das informações privadas, né, que vocês capturam de uma operação vis-à-vis a utilização com eventuais concorrentes da nossa operação que vão lá e também buscam as soluções de vocês, né? Ou seja, vou lá, eu tenho um histórico de informação de determinados clientes, né? E esse histórico naturalmente contém informações valiosas do ponto de vista da dinâmica, do ponto de vista de fraudes desses clientes, e aí vem um concorrente eventualmente, solicita a utilização da ferramenta de vocês, e qual que é a segurança que a gente tem de que eventualmente essa informação que é privada, ela não vai se transbordar para os clientes que não têm acesso a essa informação. Bom, primeiro, Luiz, a solução, como eu falei, muitas soluções são... Cada organização tem a sua solução. E essa solução ela está instalada no ambiente dessas organizações, né? Então, assim, uma das grandes diferenciais que nós temos aqui é todo esse compliance das informações. Então, essas informações não são intercambiáveis, não existe essa possibilidade, né? Então, cada organização está trabalhando com a sua solução customizada para eles, de acordo com a demanda daquela organização. Então, assim, isso não existe, essa forma... Hoje a gente está em diferentes bancos e nada disso é intercambiável, entendeu? Tudo são coisas... O que você está querendo dizer não é que um software o sistema em conjunto para todos. O sistema de AI fica dentro do ambiente, vocês não têm acesso à informação que ele está tratando, e sim, ele é só uma resposta de uma... É como se fosse um motor independente da qualificação da informação que está lá, e essa informação particular não vai para dentro do sistema de vocês. Quem está vendo é a organização. Tá ótimo. Entendeu? Quem está orquestrando Perfeito, tudo obrigado. Isso é o Embora com os Reacts. Perfeito. Pessoal, a gente tem tempo para mais uma perguntinha só, se alguém tiver. Não esqueçam, se vocês puderem se apresentar, abrir a câmera para perguntar. O Guilherme está aqui. Perdão, quem Posso seguir? levantar a mão? Claro. Guilherme da Guru, uma fintech aqui do mercado financeiro. Tudo bom, Marcelo? Parabéns aí pela apresentação. Eu queria saber um pouquinho do ticket médio e do modelo de cobrança, né? Que a gente sabe que as inteligências artificiais têm ali os tokens, né? Então, como é que funciona esse modelo de cobrança? E se puder passar um pouquinho do ticket médio do serviço de vocês? O modelo muito nosso, nós temos a demanda do setup dessa solução para a organização, né? Então, aqui, hoje, a gente não tem não é um trabalho que depois gera um valor, como, vamos falar assim, recorrente. Então, essa solução, a partir daí, ela é instalada dentro da organização e ela é uma solução para essa organização. Entendeu, Guilherme? E assim, a questão dos tokens, então a gente tem todos otimizadores, porque a gente sabe que hoje o que viabiliza todo essa solução é o custo dela de operação, de operacionalizar essa produto, né? São custos altos ainda. Então a gente tem todas as soluções desenvolvidas de otimização desse consumo de tokens. E é claro, temos dentro de agentes toda agentes que também demonstram, né, que geram alertas em cima de consumos dentro daquele target que foi definido. Aí vocês fazem o setup mais uma cobrança mensal ou é só o setup? Isso não ficou claro, desculpa. A gente
cobra pelo valor dessa solução para a organização. E depois não temos uma recorrência, não. Ah, tá. É só uma vez no setup ali, depois os custos Isso, com, isso. com a LLM é da empresa e ela trata direto com... Beleza, perfeito, obrigado. Maravilha. Obrigado aí, Guilherme, pela participação. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua apresentação. Pessoal, o Lucas vai enviar uma enquete aí para vocês, para quem tiver interesse de entrar em contato, né, quiser que a gente faça a ponte com o Marcelo da A3 Data, é só vocês responderem sim aí na enquete e a gente, nos próximos dias, vai fazer essa ponte com vocês, tá bom? Agora nós vamos para o próximo pitch. Gostaria de chamar aqui o Emanuel da Gaio. Emanuel, nos ouve? Olá, pessoal, bom dia. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para poder compartilhar a sua tela aqui conosco. Perfeito, já estamos vendo. Então, lembrando aqui, Manuel, nossa dinâmica, então 8 minutos de pitch e aí a gente abre aí para perguntas e respostas para o público, ok? Fique à vontade quando você quiser começar. Tudo certo aí, Emanuel? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Acho que deu uma intermitência na conexão. Estamos te ouvindo agora. Foi na hora que eu coloquei para compartilhar, parece que nesse momento o Teams matou minha conexão. Qualquer coisa me avisem, por gentileza. Tá na apresentação? Está sim. Bacana, pessoal. Bom dia. Vou startar meu tempo aqui, para não perder o controle também. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Emanuel, eu sou CEO aqui do Gaio. A Gaio é uma empresa brasileira. Nós estamos no mercado desde 2016, foi quando nós tivemos aqui a fundação do Gaio, e nós desenvolvemos uma solução de dados, uma plataforma de dados que hoje nós chamamos de um sistema operacional de dados. Então, é um ambiente que compete à realização de qualquer solução de dados, de qualquer solução de analytics que nós precisamos criar para resolver problemas de negócio. Então, a Gaio não é uma empresa que é focada em apenas um segmento. Nós trabalhamos com diversos setores, com diversos clientes que utilizam o Gaio dentro da empresa a fim de democratizar o acesso aos dados. Uma vez que o Gaio não faz limite de usuários, não faz limite de casos de uso, né? Algumas ferramentas similares ao Gaio vocês vão poder observar que fazem limitações até mesmo de casos de uso, quais são os projetos que eu posso executar. O Gaio não tem essas limitações, então isso permite com que a empresa cresça e evolua, desenvolvendo soluções de dados dentro das várias áreas que ele concede acesso, né? Então, o Gaio hoje tem presença no Brasil, América Latina, Estados Unidos e Europa. Nós trabalhamos diretamente com parceiros de negócio que atuam diretamente com os nossos clientes nessas regiões. E nós entendemos perfeitamente a realidade do nosso público-alvo, que são as grandes, médias e grandes empresas. Para construir uma solução de dados, é necessário ter uma arquitetura, um parque tecnológico extremamente inchado, complexo, com regras de contrato, regras de usuário, limitações, e isso faz com que todo o pipeline de dados que é necessário ser criado, desde a ingestão do dado, tratamento, aplicação de machine learning, eu tenho um ambiente altamente complexo e difícil de manutenção e de difícil curva de aprendizado para o meu usuário final. E não apenas alguns desses que estão na minha tela, no mercado existem centenas de tecnologia que pode ajudar de alguma forma, mas isso torna cada vez mais caótico desenvolver uma solução de dados. Então, o Gaio vem para resolver esse problema, onde eu tenho no único local, numa solução on-premise do nosso cliente, ou numa cloud também do nosso cliente, essa capacidade de lidar com alto volume de dados e desenvolver as soluções integrando com as tecnologias que temos no mercado aí de ponta. Isso tudo numa interface extremamente amigável, pensado também para o analista de negócio e o cientista de dados. Então, um analista excelente de Excel, ele consegue utilizar o Gaio porque é tudo visual, uma ferramenta no-code, low-code, mas o cientista de dados, ele tem também um poder, uma performance de desenvolver as suas soluções. Então, dentro da oportunidade trazida aqui pela Ambima,
onde nós temos essa vertente de research, a análise de teses, de fraude. O Gaio possui cases já com clientes no sistema bancário também, como, por exemplo, o Banco Banesp, onde nós não apenas entregamos um ambiente de análise de investigação, mas também de criação de oferta, de marketing, de regra de relacionamento com o cliente, o assunto que melhor for designado. E dentro do que é proposta aqui, né, dentro de análise de risco, valuation e as estratégias de alocação, projeções, etc., a solução do Gaio acaba se tornando ela mesma, porque eu tenho essa flexibilidade de conectar com múltiplas fontes de dados, via conexão direta com banco, CRM, uma API, uma ferramenta externa. Eu trago essa informação para dentro do meu ambiente, trato ela em alto volume de dados, aplico machine learning automático ou disponibilizo para que o usuário desenvolva seus códigos, caso seja necessário, e entregue essa solução num dashboard, numa mensagem automatizada ou numa integração novamente com o sistema de origem, num ambiente 100% automatizado, onde por fluxos visuais, o Gaio trabalha com essa automação de fluxos, eu consigo orquestrar o meu projeto, né? Utilizando as funcionalidades de manipulação de dados, de ETL, o que entrego para o meu usuário final e as próprias funcionalidades. Então, se eu tenho de desenvolver o código em Python, tudo bem, eu coloco o meu código. Mas se eu quero otimizar e acelerar o meu processo de desenvolvimento, eu escolho uma tabela do Gaio, aplico Machine Learning e ele automaticamente escolhe a técnica, parametriza, treina e entrega para nós o melhor modelo dentro do tempo que nós desejarmos ali de execução, tá? Além disso, o Gaio, um grande diferencial do Gaio é a capacidade de entrega para o usuário final. Então, eu posso desenvolver dashboards, mas eu posso entregar uma interface para aquele usuário naquele momento que ele insira um dado, que ele interaja com a informação que ele está analisando. Então, ele dá o feedback dele por meio dessas telas que são criadas de forma customizada, e isso retroalimenta todo o fluxo operacional da empresa, os modelos preditivos criados, ou até mesmo eu poderia disponibilizar para os diretores, para os analistas de negócio, diretamente essas tabelas, e com Gaio Power Search, a funcionalidade mais simples de encontrar dados que já foi criada, nós podemos rapidamente, de forma natural, pesquisar e direto em alto volume de dados trazer a informação que nós queremos naquele momento de forma muito simples. E foi calculado, pessoal, nós conseguimos acelerar a empresa em mais de 10 mil vezes. O tempo de conectar num dado e entregar a resposta para o final, na ponta, para o nosso usuário, é extremamente moroso quando nós olhamos para uma arquitetura inchada e complexa, com várias ferramentas passando ali no meio do caminho para fazer a entrega para o usuário final. Então, o Gaio com certeza vai conseguir apoiá-los nessa jornada, na simplicidade, na velocidade, em lidar com alto volume de dados, a nossa experiência em desenvolver soluções analíticas, ter uma tecnologia nova, robusta, que permite essa redução de custo, não apenas pelo próprio valor da ferramenta, mas essa possibilidade de tirar no meio do caminho tecnologias que apenas encarecem e deixam o ambiente complexo, né? E além de ter todo o controle dos dados, uma vez que está dentro da sua organização e você tem acesso total e restrito às ferramentas e ao dado hospedado, tá? Bom, muito obrigado. Nesse primeiro momento, abro para as perguntas. Fique à vontade. Show de bola, Emanuel. Obrigado pela apresentação. Pessoal, quem tiver perguntas, podem levantar a mão. Temos aqui o Guilherme Marim. Guilherme, fique à vontade aí para abrir a câmera. Tudo bom, Emanuel? Guilherme da Guru também. Se puder falar um pouquinho como que achei legal assim, tratamento de dados, mas cada organização tem uma estrutura de dados, né? Se tu puder falar um pouquinho dessa implementação, se envolve muito desenvolvimento pelo lado da empresa ou se vocês conseguem se adaptar. E se puder falar também um pouquinho do ticket médio, como que funciona o modelo de cobrança e do serviço de vocês. Bacana. Bom, é extremamente flexível, tá, Guilherme? Não tem necessidade de fazer codificações. O Gaio se conecta diretamente com as fontes de dados. Então, se o nosso cliente ele já tem um DW, ele já tem um Data Lake, ele já tem alguma estrutura de dados, eu vou conectar nesse dado e gerar inteligência de negócio rápido. Se ele não tem, eu posso também trazer essa informação para dentro do Gaio e hospedá-la dentro do próprio ambiente. Nesse ambiente, novamente, está dentro da estrutura do nosso cliente. Então, esse dado que vem de uma fonte externa, ele fica armazenado no Gaio e pode ser trabalhado em alto volume. E no frigir dos ovos, Guilherme, vou ser um pouquinho mais técnico aqui com você.
com uma conexão direta, como um SGBD conectando no banco de dados. Então, trazer o dado e fazer o pipeline de ETL bem comum e visual, tá? Como nessa imagem aqui, onde eu conecto direto na fonte, crio uma consulta visual, eu arrasto as colunas que eu quero trazer para dentro do meu ambiente, que eu quero trabalhar naquele momento, naquele projeto, automatizo o processo e dali em diante eu não preciso mais fazer alterações, tá? O nosso modelo de cobrança é de acordo com o tamanho da infraestrutura. Então, o nosso cliente aloca o Gaio dentro da sua infraestrutura. Então, dentro da capacidade de processamento, então, de memória RAM e vCPU, nós temos uma tabela de indicação ali, né, de qual vai ser a precificação do cliente. Então, nós não olhamos por volume de dados, o cliente pode ter 10 teras de dados ali dentro do Gaio, mas não ter uma infraestrutura tão robusta porque os projetos não demandam. O preço do Gaio não vai mudar. Ele pode ter 1.000 usuários, ele pode ter 10.000 usuários, também o valor não vai mudar. Então, os nossos clientes têm essa alta flexibilidade de lidar com alto volume de dados e crescer em projetos, né? Um caso desse é o Algar Telecom, tem mais de 300 projetos sendo executados nas mais diversas áreas que a empresa tem, quase 3.000 usuários utilizando o Gaia ali ao longo do dia, né, extraindo informação, desenvolvendo também novas soluções, os usuários desenvolvedores, e a gente tem ali quase 5 milhões de queries diárias sendo executadas automaticamente durante o uso e o consumo da solução, tá? Perfeito. Aqui o Murá levantou a mão. Murá, fique à vontade para abrir a câmera aqui, se apresentar e fazer a sua pergunta. Obrigado, pessoal. Obrigado, Emanuel, pela apresentação. Murad, aqui da SFA. Minha pergunta é em dois sentidos. A primeira, você comentou alguns casos de alguns cases de clientes. Você pode citar algum que você tem implementado alguma ferramenta de research, de análise de empresa, alguma coisa assim? E a segunda, quem que seriam os seus concorrentes diretos? Se tem alguma empresa prestando exatamente esse tipo de integração, quem são os concorrentes mais próximos que você enxerga? Bacana, obrigado pela pergunta, Murá. Nós trabalhamos diretamente com a própria Algar Telecom, o Banco Banestes, empresas como Fortileve, por exemplo, e cada empresa tem a sua característica de projeto, a sua forma de trabalhar a dinâmica naquele momento, mas o principal é que o Gaio, o nosso foco é na entrega da solução e na capacitação do time. Então, a empresa escala muito rapidamente o desenvolvimento por conta própria das suas soluções, né, com o nosso apoio, seja numa mentoria, em treinamentos, por vezes diretamente no desenvolvimento também, mas o nosso grande foco é disponibilizar e capacitar e dar independência para que a empresa cresça e continue desenvolvendo as suas soluções, tá? A segunda parte da pergunta, perdão. Os concorrentes mais próximos que você enxerga ok. desenvolvendo esse Bacana. tipo de integração. Ferramentas que são similares ao Gaio, elas não fazem o todo que o Gaio faz, tá? Mas a gente pode citar o SAS, Alteryx, ferramentas que trabalham como fluxo de dados, por exemplo, mas tem um alto custo de implementação, alto custo de desenvolvimento de projeto, de suporte, e até a forma de se trabalhar são bem lentas, né? Não permite que nós construímos um projeto no tempo que normalmente a gente indica, né? De 3 a 6 meses você já ter soluções rodando em produção. A gente pode disponibilizar aqui para todo o time um comparativo de tecnologias, mas são tecnologias que normalmente trabalham ali com fluxos de dados, né? Como o SAS. Tá legal, obrigado. Maravilha. Obrigado pelas perguntas, pela participação. Pessoal, Emanuel, mais uma vez, obrigado pela apresentação. Pessoal, o Lucas já soltou aí a enquete. Quem quiser se conectar com a Gaio, é só responder aí na enquete sim, e a gente aí nos próximos dias faz essa ponte entre vocês, o Emanuel e a equipe. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí. Valeu, igualmente, Emanuel. E agora eu queria chamar aqui o Luiz Martins e a Laís Alvarenga da Dadosfera para eles fazerem a apresentação. Já estão no ar aí, Luiz e Laís? Olá, olá pessoal, estão me ouvindo?
Sim. Perfeito. Deixa eu só compartilhar Só não minha tela aqui. estamos te vendo. Agora sim. Agora tá me vendo? Sim, estamos. Tudo bem, Luiz? Bom dia. Bom dia. Só compartilhar minha tela aqui um minuto. Perfeito. Você está com a permissão para compartilhamento de tela? Sim, só tive um problema que estou usando duas telas aqui, organizar as telas. Agora eu consegui. Normal. Fique à vontade, Luiz. Só lembrando, 8 minutos de pitch, tá? Pode começar a hora que você sentir a vontade aí. Ok. Estão vendo minha tela? Sim, estamos. Perfeito. Então, começando a falar sobre a Dadosfera. Dadosfera, a gente fala que é o caminho mais rápido entre dados e valor. Nós somos uma plataforma de inteligência artificial, dados e análises avançadas. E a gente trabalha muito com adoção e democratização. Então, falando um pouco da nossa história, né? Sou CEO, sou o Luiz Martins e cofundador. A gente começou como uma consultoria avançada de engenharia e ciência de dados, trabalhando com as principais nuvens, AWS, Amazon AWS, Google, GCP e Microsoft Azure, e a gente desenvolvendo plataformas de dados para grandes empresas, né? Desde Vale, Falcone, Valorec, Inter, né? Empresas grandes que têm uma necessidade significativa de processamento de dados. A gente acabou vendo que mesmo depois de bilhões de reais investidos nessas plataformas, a adoção às vezes ainda está aquém do que o investimento foi feito. Então, um dos pontos que a gente entendeu na mudança de consultoria para produto foi atacar essa questão de adoção e engajamento dos usuários de negócio. Hoje já deve estar passando de mais de 1.000 empresas entrevistadas aí no Brasil e no mundo. Esse ano mesmo a gente já foi para Austin pela Intel e pela Dell, Nova York pelo Google, Estônia pelo Google. E nas conversas a gente sempre acaba vendo ainda uma grande dificuldade, né, de dar esse acesso, realmente transformar essa jornada analítica em self-service. Muitos falavam no self-service BI, mas agora a gente encara um novo desafio, né, um self-service não somente do BI, mas dos datasets, das visualizações, dos modelos, dos agentes. Então esse é um grande desafio para nós como produto. Controle e governança, porque não adianta a gente aumentar o engajamento, a gente democratizar sem considerar que somente as pessoas que devem ter acesso aos dados, elas podem ver esses dados. Então é um grande desafio nosso como produto a gente ter todo esse trabalho de governança e gestão de acesso. Aqui a gente fala um pouco dos nossos principais clientes, anteriores e atuais. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de aplicação, desde empresas, startups na área da saúde, passando por educação, passando por nosso primeiro cliente internacional, que a gente tem um case com a Petrobras e SBM Offshore, e basicamente todas essas empresas elas têm em comum a necessidade de processar e acelerar os dados para melhores tomadas de decisão. Também sempre nos aproximamos das melhores marcas do universo de tecnologia, então um dos nossos diferenciais é trazer para essas empresas esse ar tecnológico, esse ar de uma empresa que vive e respira IA. Sempre nos associamos aí, principalmente com os principais do mercado, Google, a Azure e a Amazon AWS, e no final do ano passado eu fiz uma palestra no lançamento da primeira nuvem hiperescala brasileira, Magalu Cloud. Não sei se todo mundo está sabendo, convido as pessoas a procurarem mais. E a Dadosfera, na Magalu Cloud, a gente tem uma oferta muito atrativa a nível de redução de custos, principalmente para essas empresas que estão preocupadas com relação aos custos. Vi algumas perguntas aí. Hoje muito se fala de aplicação de IA generativa, mas no final das contas o pessoal tem que entender que daqui para frente a tendência só é que os custos aumentem se as pessoas não prestem atenção, não tomem cuidado com isso. Do ponto de vista também de startup, de crescimento, a gente foi case de sucesso do BDMG em 2022, a gente recebeu R$1 milhão somente para investir em tecnologia e inovação no nosso produto, captamos mais de 2,2 milhões de dólares e criamos a nossa holding nos Estados Unidos, e de 2024 para frente a gente está focado no crescimento global, né? Então o Brasil hoje é um foco para a gente, mas a gente quer daqui para frente, principalmente depois da nossa missão da Estônia, focar também em outros países. Aqui eu trago um pouco de uma
de uma visão simplificada, né, do que é a Dadosfera. A Dadosfera eu tenho o funcionamento dela nas 3 principais clouds, né, AWS, GCP e a Microsoft Azure, com a nova entrante, que a gente aposta bastante, a Magalu Cloud, por a gente ser uma empresa brasileira, por a gente acreditar nos brasileiros, a gente esteve muito próximo aí do desenvolvimento, até mesmo antes do lançamento da Magalu Cloud, mas hoje a Dadosfera ela pode funcionar em qualquer nuvem. Então, nosso primeiro diferencial, frente a algumas soluções, alguns concorrentes, é ter essa possibilidade da empresa ela não casar com uma determinada nuvem. Isso gera um poder de barganha, uma negociação ao longo dos anos, a empresa ela conseguir ter essa mudança de carga de acordo com a nuvem que faz mais sentido para ela naquele momento, naquele contexto. Hoje a gente tem mais um foco, ao contrário da época da consultoria, que a gente virou Advanced Partner da AWS, um dos níveis mais altos de certificação. Hoje a gente tem um foco mais aproximado da Google devido aos desenvolvimentos de IA generativa, né? Quando eu fui em Nova York, eu conversei com os maiores especialistas do mundo sobre os desafios de cibersegurança, de gestão de acessos, tudo que às vezes o pessoal não fala muito no Brasil, mas é um desafio grande para quem está desenvolvendo essa tecnologia de ponta. E por outro lado, nas fontes de dados, a gente trabalha, especificamente no caso que a Ambima comentou com a gente pode desenvolver, né, tendo acesso a bancos de dados ou APIs, a gente pode desenvolver conexões com as principais fontes do mercado. Lembrando que, na maioria dos casos, por exemplo, o Refinitiv e outras, o licenciamento do dado ele não permite o reselling, a gente revender o dado. Então, nesses casos, normalmente a empresa tem um contrato com essa fonte de dados e a gente só faz a conexão pela empresa, né? O dado não é vendido ou redistribuído pela Dadosfera de alguma maneira, considerando essas fontes. Até respondendo um pouco a pergunta de uma das pessoas aí sobre essa questão de reutilização dos dados. E do lado direito eu tenho os usuários de negócio. Então, os usuários de negócio, a ideia é a gente dar mais acesso para as pessoas que não são técnicas à utilização e aplicação desses dados. Aqui a gente fala também um pouco de serviços profissionais, nossa origem foi como consultoria, então tudo que a gente mostra aqui pode ser adaptado e customizado dentro do contexto do cliente. O cliente ele quer construir uma plataforma, um white label que tem a marca dele, a Dadosfera pode construir isso. O cliente quer construir um aplicativo inteligente com uma determinada funcionalidade, a Dadosfera pode construir isso com serviços profissionais. Aqui, por último, a gente tem uma visão de uma aplicação da Dadosfera. Então, quando a gente fala de monetização de dados, a gente vive na prática o nosso discurso, né? Então, a gente criou uma solução que monetiza através da própria Dadosfera, que é o Autodrive. O Autodrive, ele é como se fosse um GPT, mas, na verdade, ele não depende de um LLM. Então, hoje, o Autodrive, a gente pode utilizar o Gemini do Google, principalmente, o Claude, o GPT da OpenAI, ou a gente ter um provisionamento específico para um cliente utilizando o Llama. Também perguntaram sobre a questão de troca de informações, né? A Dadosfera ela tem a possibilidade de não ser vendida como um SaaS, um Software as a Service, a gente pode ser vendido como um Platform as a Service, um PaaS. Nesse caso, a gente tem um provisionamento dentro da estrutura do cliente. Essa estrutura pode ser em nuvem ou essa estrutura pode ser on-premises. On-premises tem um pouco de limitação no sentido do que o cliente está utilizando fisicamente, mas teoricamente a gente consegue fazer essa aplicação sem ter transferência de dados pela internet, que é uma preocupação de algumas empresas, se não muitas, sobre o uso de dados para treinamento de modelos. Hoje a gente tem visto várias empresas processando aí a OpenAI nesse sentido, apesar de existirem termos, toda a questão jurídica sobre o assunto. E a visão do Autodrive ou de qualquer agente, robô, enfim, nessa nova era de IA, a gente divide basicamente na assistência. Então, vocês vão ver vários nomes, agente, assistente, copiloto, mas no final das contas é uma assistência que passa por toda as etapas de entrega de valor de uma organização, e a gente divide em 4 fases, basicamente. A fase de extração, então no caso da Ambima aqui, não especificamente, por exemplo, uma Refinitiv, que eu já tenho o dado estruturado, ele já é entregue de uma maneira muito inteligível, né? Às vezes eu recebi um relatório, tem um documento de um analista, esses dados não tão estruturados, a gente pode utilizar IA generativa para extrair essas informações, né? Que a gente dá alguns exemplos, né? Os nomes das ações, os valores em um determinado momento, detalhes de risco, dados históricos, informações relevantes considerando um contexto adicional que a própria IA generativa pode, dentro, né, especificamente de um treinamento, entender o que faz sentido ou não de ser extraído. Depois eu tenho uma etapa de análise, onde eu
eu agrego inteligência, então a primeira etapa eu estou usando a inteligência somente para extrair, eu tenho uma inteligência de identificar aquele dado. Na fase de análise eu já tenho uma inteligência de acrescentar um pouco aquele aspecto de um analista, né? De entender os riscos, criar às vezes um modelo de projeção. Hoje, uma das segmentações do Autodrive é uma IA generativa que ela gera código. Então eu posso gerar um código, né, utilizando Python, utilizando R, utilizando JavaScript, e esse código ele calcular algum tipo de resultado que é necessário. Depois eu tenho a etapa da geração, onde eu posso gerar um documento. É importante deixar claro que a ideia é ter a simbiose de humano e máquina, não é substituir o ser humano. Então, acelerar o analista em gerar um relatório, gerar um documento através desses dados extraídos e das análises feitas. E por último, também pouco se fala, mas é uma aplicação excelente do ponto de vista de IA, é a validação, o famoso checklist, que ninguém quer fazer, mas ele pode ser agora passado, repassado para uma IA. E aí, de novo, né, numa etapa final, eu tenho uma validação de um ser humano e, em seguida, eu tenho a validação de uma inteligência artificial. Aqui eu mostro, em pequenas telas, uma jornada de dados da Dosfera, já que a gente não tem muito tempo, mas trazendo para o contexto aqui do nosso caso, a gente sempre segue mais ou menos esse mesmo raciocínio, né? Eu começo com datasets, agrupamentos de dados, pode ser entendido aí como planilhas de Excel. Esses dados eles podem ser originados de CRM, de RP, de APIs, de uma série de fontes, de dados públicos, privados, podem ser crawleados de sites públicos, né? Eu posso obter esses dados de sites públicos, depois eu construo um dicionário, um catálogo, features de modelos, eu entendo o que é importante ali para utilizar para criar um modelo, posso utilizar IA no próprio ciclo de vida dos dados, no desenvolvimento das minhas soluções eu utilizo IA, então hoje na Dodosfera eu posso desenvolver um dashboard automaticamente por IA. Lógico que hoje, por enquanto, não tem a mesma qualidade de um analista de dados, ou eu posso ter um analista de dados utilizando e criando essas visualizações. Depois das visualizações, eu crio notebooks. Notebooks são como se fosse um arquivo Word que você consegue programar dentro desse arquivo. Em seguida, eu gero uma aplicação inteligente, que a gente chama de Data Apps. Essa aplicação é uma aplicação, vocês estão vendo aí, é uma aplicação muito generalizável. Então, tudo que está acima da linha vermelha tem uma certa probabilidade de alguma coisa. Então, probabilidade, por exemplo, de eu comprar ou vender um determinado ativo. Eu posso modelar todos esses ativos nessa população aí dessas bolinhas e desenvolver um modelo de forma prescritiva. Eu vou mudando os parâmetros, eu vou mudando os cenários macro e microeconômicos e eu vou entendendo como que aquilo ali afeta aquela minha população, né? Isso é uma maneira muito lúdica aí das pessoas entenderem como que o modelo está funcionando por trás dos panos, ao invés de eu simplesmente ir numa API e receber uma inferência, receber uma resposta final. Isso ajuda muito na interpretabilidade, na explicabilidade do modelo. Por último, o Embedded Analytics. Depois que eu desenvolver isso tudo, eu quero entregar valor, seja internamente ou externamente. Então, eu quero incorporar isso num site, eu quero incorporar isso num sistema, eu quero dar acesso, não na Dodosfera. A pessoa não precisa de entrar na Dodosfera para ter acesso a isso tudo. Por isso que eu falei que para a gente é muito importante, depois de ter aprendido aí ao longo dos anos com os melhores do mundo, essa questão de adoção. Todo o investimento vai por água abaixo, se não existe adoção e engajamento. E permeando todas essas atividades, a gente tem os nossos módulos de processamento, inteligência e Airflow. A Airflow está em estado ainda de alfa, que é basicamente uma série de caixinhas. Cada caixinha ela pode ser programada numa determinada linguagem, pode utilizar um determinado ambiente. Então eu vou ter pessoas que gostam mais do Python, tem pessoas que gostam mais do R para programar. Na minha empresa não tem ninguém que sabe Python e R, Luiz, não tem problema, a gente com serviços profissionais, a gente adiciona uma pessoa para trabalhar na sua empresa com esse sentido para vocês. E por último, dentro de cada caixinha a gente tem o nascimento de uma propriedade intelectual da empresa. Então cada caixa ela pode ser patenteada, ela pode ser desenvolvida, e por trás dessa caixa eu tenho, às vezes, milhares de linhas de código, mas na frente dessa caixinha eu posso colocar pequenos parâmetros, pequenas modificações. Então, um analista sênior ele pode desenvolver uma caixa dessa etapa aí de processamento, e uma pessoa júnior, às vezes, ela vai só trocar 1 ou 2 ou 3 parâmetros para fazer aquela análise, para fazer aquele processamento. E também permeando todas as atividades, a gente tem essa ideia da IA corporativa, que é o Autodrive. Eu mostrei lá um desenho onde eu utilizo a IA generativa, qualquer LLM, para acessar o dado onde quer que ele esteja. Então, se o seu dado está num lago de dados, está numa data warehouse, um armazém de dados, está numa ferramenta de indexação, está num site público, o Autodrive ele consegue acessar esses dados. Aqui, já finalizando... Opa.
Perdão, aqui a gente estourou bastante o tempo. Você me permite abrir só para pergunta, que a gente tem o tempo para responder uma perguntinha só? Tá, tranquilo, deixa eu só finalizando aqui. A gente tem os usuários limitados e 100% online, então tudo que eu mostrei é 100% online. Aqui os números da Dadosfera e pode vir a pergunta. Legal. O Luiz Ravazzi levantou a mão, é isso, Luiz? Pode se apresentar, abrir a câmera por gentileza e fazer a pergunta aqui para que o Luiz consiga finalizar a apresentação. Por favor. Bom dia, pessoal. Aqui é Luiz da Invista Real Estate. Luiz, realmente, obrigado pela apresentação. A minha dúvida é, quando você faz análise de automações via inteligência artificial, acho que um grande desafio é o tempo de resposta com base na complexidade do modelo, né? E a gente sabe que no mercado financeiro, né, um jargão aí, tempo é dinheiro. Como que vocês endereçam isso através da solução, né? Bom, primeiramente a gente não trabalha com soluções de high frequency, se for nesse sentido. O que a gente trabalha é depois que acontece, né, toda uma transação, toda uma série de ações, a gente tem todo um trabalho que exige mais tempo, mais processamento para gerar inteligência e aí depois isso ser reutilizado em estratégias que exigem milissegundos de tempo de resposta. Por outro lado, do lado de AI generativa, a gente está investindo muito na utilização de novas estruturas. Hoje tem o Croc, tem Samba Nova, maneiras de você ter inferências assim, saindo de casa de 12, 14 segundos para 3 segundos, mas realmente nessa parte de high frequency a gente prefere atuar depois do que aconteceu, né, analisando e aí fornecendo mais informações para melhorar e alimentar o algoritmo que realmente está sendo utilizado ali no ambiente transacional. Legal, obrigado, viu? Obrigado, pessoal, parabéns. Obrigado. Perfeito, obrigado pela participação, Luiz da Invista. E Luiz, obrigado pela sua apresentação. Pessoal, quem ainda gostaria de fazer pergunta para o Luiz e não deu tempo aqui, não esqueçam de colocar aí na enquete que vocês gostariam de fazer contato com a Dadosfera e a gente faz essa ponte para vocês, tá bom? O Lucas já deve ter soltado aí. Muito obrigado, Show de valeu, bola. pessoal. Obrigado, Luiz. A gente fecha aqui o primeiro bloco, então, né, pessoal? A gente agora, para começar o segundo bloco, que são soluções mais voltadas para análise de fraude e compliance, eu gostaria de chamar aqui o José e a Patrícia da IAS para poder abrir esse bloco aí e apresentar um pouquinho da solução deles. Bom dia, pessoal. Me ouvem? Sim, bom dia, Patrícia. Bem-vinda. Me ouvindo ou não? Olá, fala, José, estamos te ouvindo sim. Agora estamos enxergando a Patrícia, perfeito. Desculpa, deu um Fiquem à vontade para compartilhar aí a tela de vocês. Só apresentando aqui, a Patrícia vai compartilhar. Eu sou o José Brazuna, eu sou cofundador e co-CEO, junto com a Patrícia, da IAS. A IAS, assim, só para colocar no contexto, nós somos uma empresa de soluções para o mercado financeiro focada em gestores de recursos e consultoria. E a ideia aqui vai ser, a gente vai passar um breve vídeo com a apresentação geral sobre as soluções globais que a gente tem, e a gente vai focar hoje, em particular, em uma solução que é o produto de diligência para prestadores de serviços do mercado focado nas exigências da 175, tá? Então, a ideia é gastar uns 2 minutinhos aqui com o vídeo e depois a gente gastar os outros 6 com a solução em si, tá? E aí eu vou passar a bola para a Patrícia. Meu objetivo é só fazer essa introdução. Boa. O vídeo está sem som, não sei se para todos. Sim, está sem som. Vocês não estão ouvindo? Não ouviram? estamos. O que Teams, às vezes, acho que na parte de compartilhamento, Ele não funciona, né? às vezes ele dá uns probleminhas. Quando você for clicar em compartilhar, geralmente ele pergunta se você quer compartilhar também o áudio da guia. Mas talvez se você compartilhar a janela toda, talvez funcione. Eu percebi aqui, eu acho que eu achei aqui onde estava o Share Sound. Agora sim está com som. Boa.
A IA surgiu fruto de uma dor que nós sócios identificávamos nos gestores de recursos, especialmente. O que a gente viu é que se a gente conseguisse criar uma empresa cujo core business fosse exatamente esse, a gente conseguiria desenhar os processos com gente muito qualificada e depois imputar tecnologia para que isso seja eficiente e escalável. Esses mercados hoje têm uma complexidade muito grande e a gente identificou que problemas poderiam ser resolvidos por uma plataforma de soluções que cuidasse de compliance, governança e atividades de suporte, tanto para gestores de recursos como consultores e outras atividades reguladas no futuro. A IaaS lida com essas atividades que são absolutamente essenciais para os gestores de recursos, mas elas não são diferenciais para os concorrentes. Quando a gente libera o gestor para gerir, a gente permite que ele foque naquilo que ele realmente sabe fazer e atenda melhor os seus clientes. A IaaS é uma plataforma de soluções em que a gente foca em operações, governança e risco, cobrindo todo o ciclo de atividades e controles de uma gestora de recursos e de uma consultoria e no futuro de outras atividades reguladas no mercado financeiro. Além disso, nossos clientes podem contar também com o nosso serviço de credenciamento e dessa forma nós acompanhamos o cliente desde o início da sua jornada até de fato ele estar no mercado operando. 2 anos depois da fundação, a IaaS já conta com 70 clientes, entre gestores de recursos e consultores, 16 colaboradores. A nossa ambição nos próximos anos é chegar em 300 instituições que atuam nesses mercados e olhando para frente a gente enxerga um campo muito maior de atuação em outros segmentos do mercado financeiro. No mercado de 2.000 players, 70 clientes é só o começo. O nosso objetivo é elevar o padrão de qualidade de todo o mercado de investimentos. Ótimo. Bom, a gente quis passar esse vídeo justamente porque ele é completamente alinhado ao que é o produto que a gente vai apresentar hoje, em que a gente usa a inteligência artificial no sentido de usar a tecnologia para resolver um problema que a gente enxerga no mercado, né? Então, hoje a gente está falando da diligência de prestador de serviço e só para contextualizar, qual que é o problema que a gente endereça aqui, né? Existe uma nova responsabilidade dada pela instrução 75, pela resolução 75, de que os gestores são os responsáveis por contratar distribuidor ou outros prestadores de serviço para o fundo. E com isso vem uma obrigação e uma responsabilidade dele de fazer e efetuar a diligência desses prestadores. Esse processo, normalmente, ele é bastante extenso, ele é chato e complexo na captura das informações, e do outro lado, ele também toma muito tempo para análise da informação e tabulação da informação, de forma que você consiga efetivamente passar por um processo de seleção robusto. Então, como que funciona esse nosso módulo, né? O gestor, ele nos contrata e indica qual é o prestador que ele vai fazer a avaliação. A IaaS é responsável por coletar essas informações junto ao prestador indicado. A gente possui, então, uma ferramenta que faz uma avaliação automática via AI. Como funciona isso? A gente estabelece uma régua que foi desenhada por gente bastante experiente do mercado e em cima dessa régua é que a avaliação é feita por AI, de forma que a gente consiga tirar todo o viés institucional que você teria a fazer uma avaliação e consegue colocar todo mundo na mesma régua, né? E depois a gente elabora um relatório junto com essa ferramenta, a gente disponibiliza um relatório com abordagem baseada em risco e isso fica disponível na nossa plataforma, junto com outros documentos que a gente já disponibiliza em nossos produtos. Aqui eu vou colocar um videozinho para rodar, mas eu vou explicando, aqui não tem som. Como que funciona, né? Então, a gente estabeleceu e criou uma régua para avaliação de cada tipo de prestador de serviço. A gente sobe essas informações e ele retorna... Está compartilhando, porque eu não estou vendo, pequenininho. Está todo mundo vendo? Não? Sim, estou vendo aqui. Tá. Então aqui também está destacando você, desculpa.
Tá bom. Então, no final das contas, ele traz aqui toda a avaliação em cima dessa régua, de forma que você consiga comparar avaliações ou questões diferentes entre os gestores ou distribuidores, né, quando você for fazer a avaliação, e ter uma régua justamente para poder fazer uma abordagem baseada em risco e classificar esse prestador na régua que você gostaria de estabelecer. E aí uma outra coisa aqui da nossa ferramenta que é bacana é essa ferramenta de chat para esclarecimento adicional. Então, como a gente subiu todas as informações, a gente processa a informação e consegue detalhar qual é que foi a régua que foi utilizada para cada um dos quesitos que foram avaliados. Então, aqui só mostrando, né, esse é um modelo de relatório, aqui são várias páginas, mas sempre com o objetivo de padronizar o relatório para que se consiga fazer essa avaliação entre os prestadores de um jeito bastante mais fácil. E aí, assim, o que a gente enxerga, né, de vantagem? No final, essa régua ela é estabelecida pela IAS, então a gente desenhou a régua para cada prestador de serviço, procurando justamente as melhores práticas de governança. A gente tem uma metodologia padronizada, quando a gente usa a inteligência artificial, essa régua já está previamente estabelecida, então, no final das contas, essa metodologia ela não vai mudar de uma instituição para outra, e justamente isso, né? E aí, com essa avaliação, com essa forma de avaliação, a gente tira esse viés institucional que a gente teria. E aí você consegue, de fato, comparar os prestadores de serviço e cumprir com o que você precisa fazer, que é, de fato, ser diligente na seleção e contratação de prestador de serviço. Então, pessoal, é isso. Perfeito. Excelente, obrigado, Patrícia e José. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta aí, tiver alguma dúvida para a Patrícia e para o José, fiquem à vontade para poder levantar a mão, se tiverem alguma dúvida. O Nilson, pode abrir a câmera e se apresentar e realizar sua pergunta, fique à vontade. Olá, eu sou responsável por compliance e riscos da ET Asset, uma empresa pequena, estamos começando, e estou buscando aqui entender, né, de que forma eu posso adequar esse tipo de ferramenta no nosso dia a dia. Entendi que essa parte muito importante, está muito bem estruturada, mas o que preocupa, como em outras apresentações já foi dito, né? Como é a precificação disso? Como é que isso é aplicável numa empresa pequena, uma asset independente? Dá para dar um panorama geral nesse tipo de situação? Nilson, obrigada. Como que a gente funciona, né? Esta ferramenta, exatamente, ela está dentro do nosso pacote de governança, que é um pacote que a gente se propõe a ajudar o gestor a cumprir com todas as obrigações regulatórias, de reporte regulatório e de documentação, políticas, dentro desse contexto. E aí, o que eu vou propor, no final das contas, Nilson, a gente procurar você para apresentar e mandar uma proposta comercial, porque, obviamente, a gente tem uma proposta modelo, mas é sempre baseada no tamanho da gestora e do tipo de demanda. Ok, fique à vontade, vamos conversar. Mas só um ponto para complementar, assim, a gente entende uma visão que acho que é legal, é o seguinte: o nosso pacote de governança ele varia em termos de tamanho da gestora por colaborador e não por PL, etc. Então, a gente acaba tendo um preço que se adequa bem a um negócio pequeno, médio ou grande. Justamente o principal ponto do nosso processo de padronização da diligência é tornar ele um processo barato, né? Porque caso você precise fazer uma diligência, sei lá, de 20 prestadores de serviço com uma equipe em loco, com um mega processo de auditoria, vai ser um processo muito caro. Então, o que a gente quer é realmente criar um processo plain vanilla que permite a quem tem ali uma rede de 10, 20 contatos, uma estrutura enxuta, tem um processo de qualidade. Agora, que não vai ser um processo investigativo, invasivo e extenso, como às vezes uma grande instituição global, por exemplo, pode querer fazer.
Então, a meta é justamente essa, é tornar o processo de diligência que o regulador quer uma coisa realista, que caiba no bolso das 1.200 gestoras credenciadas hoje na CVM. Queremos a mesma coisa, pelo visto. Vamos conversar mais, inclusive estender isso para outros casos que também são aplicáveis, não só na 175, como na 21, tá ok? Gestores que estão eventualmente na linha e quiserem saber mais, é só mandar uma mensagem para a gente no chat aqui que a gente monta uma lista. Legal. Muito bem, obrigado, Nilson, pela participação. Obrigado. Adriana, fique à vontade para abrir a câmera aqui, se apresentar e realizar a sua pergunta. Está no mudo, não estamos te ouvindo. E agora? Perfeito. Agora sim. Perfeito? Bom dia a todos. Patrícia, eu sou da Núclea, né, antiga CIP, e sou uma registradora, né? Estou dentro aí desse pacote de diligências, né, e dos serviços que os gestores vão precisar, olhando para o que é regulado, né? Então, olhando para a nova 175, para as mudanças que tiveram, para as exigências, principalmente para os fundos de direitos creditórios, os FDICs. E aí vocês falaram que vocês fazem todo esse apoio, ajudam aí nesse processo de diligência, e qual seria a proximidade de vocês com os prestadores? Então, assim, eu estou aqui na outra ponta, como uma registradora, dentre aí as principais, eu gostaria de saber qual que é o papel de vocês conosco nessa hora do apoio, da ajuda, e como eu poderia fazer para me aproximar de vocês, para que vocês tivessem todas as informações necessárias do que hoje a Núclea presta como serviços de registro, né? E como eu faço para estar dentro dessa tua inteligência? Boa. Bom, Adriana, assim, obrigada pela pergunta. A gente iniciou todo esse processo naqueles prestadores de serviço regulados pela Anbima. Por quê? Porque já se tinha um padrão de questionário que você precisava utilizar para coletar as informações, isso facilitaria o nosso processo. Então, por isso até quando a gente apresentou aqui na tela, a gente apresentou o distribuidor, e aí a gente tem mais facilmente outros prestadores de serviço regulado. Mas, de fato, a ferramenta, ela funciona independente disso. Sempre vai começar pelo desenho de quais são as informações a serem coletadas. Hoje, como funciona, né? O gestor, ele solicita para a gente, em nome do gestor, solicita para o prestador de serviço as informações que a gente tem necessária. É assim que funciona. E também tem uma questão de demanda, né? Assim, no fundo, o que a gente está vendo? No processo de adaptação da 175, que ele é complexo, o mercado está fatiando em ordem de prioridade, né? Então, por enquanto, a demanda maior dos gestores para se adaptarem são aqueles prestadores mais básicos, que é o distribuidor, o administrador, o prestador de serviço mais do fundo tradicional, do 175. Agora, na parte de fundo estruturado e de crédito, eu acredito que assim, vai haver demanda, mas o processo começa assim, a gente olha as contrapartes que o gestor que está na nossa carteira tem, e aí a gente começa a fazer a coleta. Eu achei ótima a tua colocação, porque óbvio que enquanto esse processo não está tão claro no mercado, no início é mais difícil. A gente que é meio estranho chegar num prestador de serviço, no distribuidor, e ter prioridade para ele me dar os dados. Então, adorei a tua colocação, que é uma visão tipo assim, olha, eu quero ser avaliado, porque isso facilita a minha vida de vender meu serviço, né? A gente espera que a gente consiga gerar esse tipo de movimento. Eu acredito que vão conseguir e vão precisar gerar muito em breve, né? A Anbima mesmo está fazendo um questionário, está sendo montado um questionário de uma espécie de
um QDD, né? Mas para essa ponta nossa, dado que teve toda essa mudança na 175, novembro está chegando, os gestores que têm essa classe de fundo de renda fixa vão precisar registrar todo o legado, então, a partir de novembro, esse ano que é novo, já tem a necessidade de fazer o registro, que o fundo nasça registrado. Para o legado, a partir de novembro, todo o legado da indústria com relação a FDICs terá que ser registrado com algumas exclusões aí de alguns recebíveis, alguns direitos creditórios, mas os principais têm essa necessidade do registro, né? E tem mais uma outra ponta, que é a democratização desse tipo de produto, de investimento, desse tipo de fundo, que passa a ser, com a nova regra, poderá ser colocado para o público em geral, obviamente, com seus devidos ajustes. Mas eu estou falando isso para vocês porque a gente, como registradora, já vê um movimento de procura, tanto dos administradores fiduciários quanto das gestoras, para se preparar, porque a partir de novembro eles terão que olhar para esse legado e fazer esses registros. Então, a gente se coloca à disposição para conversar com vocês depois. Só finalizando, assim, o que a gente vê, assim, eu acho que prestador como o segmento de vocês, que é um volume menor ainda, o que eu acho que o mercado vai se adaptar até novembro é fazer um background check básico, sabe? Então, eu acho muito difícil, assim, acho que poucos players vão ter um processo de diligência mesmo estruturado, tipo, sem ser para administrador, custodiante, corretora, né? Mas com o tempo esse negócio tem que se sofisticar, né? Sem dúvida. Sim. Tá ótimo, obrigada. Obrigada pela resposta. Muito bom. Pessoal, tinha uma outra pessoa com a mão levantada aqui, eu não sei se a resposta, enfim, com essa troca aqui com a Adriana já foi respondida, mas de qualquer forma o Lucas enviou a enquete aí, quem tiver interesse de conversar mais com o José e com a Patrícia, é só colocar o sim, responder o sim na enquete que a gente faz esta conexão, tá bom? E agora eu vou chamar aqui o Rogério da Cedro Technologies, para poder apresentar um pouquinho da solução dele. Já vi que ele está com a câmera aqui já aberta. Rogério, seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Ótimo. Então, eu vou compartilhar minha tela e vocês só me sinalizam quando vocês estiverem vendo. Ok. A tela já está ok? Está carregando aqui, pelo menos para mim, sim. Agora... Exato, agora já está na tela cheia. Fica à vontade, só lembrando 8 minutos de pitch e 7 minutos para perguntas e respostas quando você quiser começar, Rogério. Combinado. Bom, então, antes de mais nada, pessoal, um prazer, meu nome é Rogério, eu sou o diretor de tecnologia e o VP de produtos aqui na Cedro. Tá? Então, antes até de começar a falar um pouco da solução, gostaria de apresentar um pouquinho quem é a Cedro, né? É uma empresa que tem 19 anos de mercado, e ela existe desde todo esse tempo muito focada no mercado de capitais. Né? Você nasceu lá atrás com o objetivo de criar uma plataforma para negociação de bolsa, depois a gente esteve envolvido na primeira BMZ de mercado futuro no Brasil, né? Uma parceria com o Itaú. Depois a gente também teve uma outra fase de inovações quando a gente criou a primeira estrutura de risco com zeragem compulsória do mercado. E assim, sucessivamente, a Cedro tem uma história, uma trajetória de produtos voltados para o mercado de capitais. Então, que tipo de produtos seriam? Né? Desde home broker, a parte de gestão de risco, OMS, market data, plataforma de trading, a parte de cadastro, PSPJ, não apenas o cadastro para as corretoras, mas também cadastro para administradoras de fundos, para gestoras de fundos, né? Uma vez que é um cadastro um pouco mais dinâmico, mais flexível. E o objetivo principal, que nós vamos falar aqui hoje, é a parte de compliance, né? Então, essa parte de compliance, né? Falando, aqui eu trouxe um pouco melhor, só para ilustrar os clientes que a Cedro atende hoje. Aqui tem um enfoque específico nas corretoras, mas hoje nós temos uma grande quantidade de gestoras de fundos e outros players desse mesmo mercado que atendem gestoras também, que nós já atendemos hoje com essa solução de compliance, né? E essa solução de compliance, em caso aqui, é o produto que a gente chama de Data Engine, né? O objetivo do Data Engine é ser uma solução que vai centralizar numa única plataforma
uma série de informações que hoje, né, uma série de mercados, mas aqui com foco no mercado de capitais, precisa para poder encerrar ou entregar algum problema de compliance, né? Então, que tipo de informações são essas? As mais diversas, né, mas com foco principal em compliance. E a gente tem a parte PLD, a parte de TEP, validação cadastral, a parte de listas restritivas internacionais, né, e também as nacionais, obviamente, a parte de processos judiciais, processos administrativos, a parte de análise de crédito, que por mais que ela não esteja voltada ao compliance, existem alguns players que usam essa informação do crédito para tomada de decisões, para entender qual que é a performance da empresa, ou como ela está se colocando, né, tanto a empresa cliente quanto também o PF cliente, né, o CPF cliente, né? E aqui, focando especificamente nessa solução, a gente tem uma das nossas fontes de dados, né, uma das estruturas que compõem as fontes de dados que nós entregamos, porque a solução ela existe no formato de uma cesta, onde você consegue elencar várias fontes de dados. Então, basicamente, o cliente pode customizar quais dados ele quer enxergar, né? E todos esses dados são compilados num dossiê, que é montado, e você, obviamente, pode ter mais de uma cesta para se adequar à sua necessidade. Uma dessas fontes trabalha com inteligência artificial para a extração de informações de mídia negativa. Então, isso aqui é um dos problemas que a gente tem acompanhado com bastante ênfase no mercado, é uma das fontes mais utilizadas, que trata de identificar, né, uma mídia negativa associada àquele cliente, né, seja ele, novamente, um TF ou um PJ. Só que nesse processo de identificação da mídia negativa, nós temos ali um problema, que é a questão de aquela mídia pode conter aquele indivíduo, mas não necessariamente ser uma mídia negativa, né? Trabalhar como algumas soluções trabalham, meramente trabalhando com palavras-chave ou com outras estratégias nesse sentido, ela acaba sendo um pouco ineficiente. Então, como é que funciona a solução da CEDO? A gente vai fazer uma busca, essa busca ela é feita por CPF ou e-nome, né? CPF e nome, para evitar justamente que uma pessoa que é politicamente exposta ou que é muito conhecida por um nome, um apelido, não seja identificada, né? Então, a gente pega, por exemplo, o caso de um político, que geralmente tem um nome político que difere do nome completo da pessoa, portanto, o CPF vai identificar o nome completo e é importante enriquecer com o nome mais comum, né? E ela vai trazer uma série de informações, de notícias, de mídias, né, disponíveis sobre aquele indivíduo que está sendo buscado. Em cima dessas mídias são feita uma análise de sentimento. Basicamente aqui, em cima do léxico que é presente ali naquele conteúdo, a gente vai identificar qual é a carga sentimental identificada naquela mídia, né? E aí, em cima de duas variáveis do modelo de inteligência artificial, que são o score e a magnitude, que vão dar conta da intenção, né, da direção do sentimento, se é um sentimento positivo ou negativo, e a magnitude vai dar conta da intensidade do sentimento. Se é alguma coisa muito negativa, pouco negativa, ou muito positiva, pouco positiva, ou até mesmo neutra, né? Eventualmente, uma notícia pode não ter nenhuma carga sentimental tão explícita. Em cima disso, é emitido um parecer. E para que serve isso? Isso aqui é muito útil para que a gente faça uma filtragem em cima de indivíduos que têm uma grande quantidade de exposição de mídia, ou mesmo para aqueles que têm uma pequena quantidade de exposição de mídia, porque eu consigo trazer apenas aquilo que é relevante, ou seja, apenas aquilo que é mídia negativa de fato, e não qualquer tipo de mídia que porventura pode surgir do indivíduo. O sistema monta um dossiê com todas as informações, né, todas as notícias, o conteúdo, você também consegue acessar pelo site, e qual foi a avaliação dele, trazendo todo o parecer. Em cima desse dossiê, caberá, obviamente, ao usuário a decisão se aquele é um conteúdo relevante ou não. O grande diferencial desse produto é a completude das informações. Então, aqui eu tratei especificamente do item que nós trabalhamos, que trata de inteligência artificial, mas existe uma grande gama de informações que são compiladas num único dossiê. E esse dossiê ele é entregue tanto no formato de HTML, de PDF, quanto também via API, o que facilita muito para quando você quer fazer uma integração. Então, se tem um sistema de cadastro que você quer trazer vários clientes, você vai distribuir, de fato, o seu fundo diretamente, ou você quer fazer o compliance dos seus fornecedores para entender uma certa due diligence em cima deles, você consegue fazer tudo integrado a uma solução que você, porventura, já tenha. Com a mesma completude de informações que você vai ter no dossiê, você também tem na API. E a API ela já vai simplificar o processo para você, porque ela já vai te dizer se aquilo é um indivíduo que necessita da sua atenção ou não. O resultado contém algo digno de atenção, contém algo digno de avaliação, ou simplesmente é algo que passou liso ali pelo due diligence, passou liso ali pelo compliance, e, portanto, ele pode ser
automatizado, né? O grande foco da solução é automatizar esses processos de compliance que são morosos, né? São processos complexos que você tem que analisar, ver ali os detalhes e com informação complementar vindo de várias fontes, né? Atualmente, na casa de 200 fontes de dados diferentes com a qual a gente trabalha. Tá? Bom, deixa eu cliquei fora aqui. Bom, com isso você consegue ter uma série de funcionalidades auxiliares, né, tanto de busca expansiva desse conteúdo, né? Eu coloquei ali a opção da mídia negativa, mas existem várias outras fontes de QIC, de sanções, IBAMA, dados cadastrais, fontes de restrição da CVM, de benefícios do governo, mandados de prisão, pessoa politicamente exposta e pessoa politicamente exposta relacionada, né, que elas têm relacionamento com as pessoas politicamente expostas, crimes mundiais, uma grande quantidade de fontes que você consegue empacotar e gerar um dossiê final com os resultados que você precisa. É isso que eu queria trazer para vocês de forma, obviamente, muito resumida, mas fica aqui à disposição para as dúvidas e também para um contato próximo. Excelente, excelente, Rogério. Obrigado pela apresentação. Pessoal, já tem gente aqui levantando a mão. Quem tiver dúvidas para o Rogério, só levantando a mão que eu vou chamando, tá? Sheila, fica muito à vontade para abrir o seu vídeo, se apresentar e fazer a sua pergunta ao Rogério. Bom dia, Rogério. Sou a Sheila Morassi da Dia. Singulari. Bom dia. Em dia. relação ao PEP relacionado, eu percebo que a gente tem bastante dificuldade aí. Primeiro que o Siscoaf não nos fornece uma lista completa, né, de PEPs relacionados. E hoje você tem muita dúvida em relação, e você falou da questão da mídia, né? O que considerar como um PEP relacionado, né? Só familiares, considerar a relação estreita. O que seria essa relação estreita, né? É só sociedade, é uma proximidade de amizade, como identificar? Como que vocês fazem essa coleta, essa identificação objetiva do PEP relacionado para imputar dentro do sistema da Cedro? Ótimo. Bom, a pergunta do PEP relacionado, ela é interessante porque é um diferencial que a Cedro tem hoje. Quando a gente fala de PEP, essa lista ela é até um pouco mais acessível, até um pouco mais fácil de encontrar. Mas, como você disse, não é de PEP relacionado. E como é que a gente faz isso? A gente cria essa lista. Então, ela não é uma lista pública, é uma lista enriquecida. Em cima da avaliação dos PEPs, eu tenho uma série de outras fontes de dados na qual eu coleto relacionamentos trabalhistas, relacionamentos societários e relacionamentos pessoais. Em cima disso, eu monto uma árvore expandida com todos os relacionamentos vinculados àquele PEP. Então, eu sei te dizer se aquela pessoa tem relação e qual é a relação que ela tem com aquele PEP. Então, é dessa forma que nós trabalhamos, com esses 3 tipos de relacionamento e numa base própria nossa, expandida em cima da base de PEP, que é uma base que é um pouco mais fácil de você conseguir. Hoje o sistema de vocês já incorporam na compra, na aquisição do sistema, essa lista ou é uma aquisição segregada do sistema? Por exemplo, eu compro o sistema, eu adquiro a licença e eu tenho que comprar essa lista adicional, ou ela faz parte? E vocês têm a opção de vender só a lista, essa lista enriquecida de PEP relacionado, segregado do sistema? Qual que é a forma de comercialização? Ótima pergunta. Como o sistema é muito dinâmico, né? Nosso objetivo é fornecer a informação que o cliente precisa, você não tem uma compra do sistema. O que você tem é uma montagem da cesta de informações que você precisa e você vai pagar por uso. Dependendo do que estiver na sua cesta, há um valor por consumo. É claro que quanto mais você consome, menor é o preço unitário e você vai pagar por consumo. Existem, obviamente, algumas formas de negociação em que você consegue ter um pacote fechado, portanto, um preço melhor, um pacote variável, um pacote com controle. Muitas são as possibilidades, né? Então, geralmente, a gente desenha junto com o cliente, mas o core da comercialização é por consumo. Você não paga um fee do sistema e compra. Não, você compra a informação no volume que você precisa da informação. Perfeito, obrigada. Disponha. Muito bem, obrigado, Sheila, pela participação. Jean, fique à vontade para abrir a câmera, se apresentar e realizar a sua pergunta ao Rogério. Muito obrigado, Rogério. Bom dia, parabéns pela apresentação. Bom dia. Parabéns, né, pelo sistema que vocês estão ofertando. Na Cedro, sob a perspectiva de análise de crédito, tá? O que vocês trazem de base de dados compilados, eventualmente para análise de um cliente, alguma coisa assim?
Hoje, falando de análise de crédito, o nosso objetivo é criar uma visão um pouco mais holística do que você pode eventualmente encontrar no mercado, né? Se você for, por exemplo, trabalhar com um cliente pessoa física, você vai ter Boa Vista, você vai ter Serasa, você vai ter SPC, você vai ter a análise que é feita pela COD hoje, né, que envolve ali os principais instituições financeiras, e cada uma delas parte de um certo racional, né? Calcula esse score de uma forma diferente. O nosso objetivo é entregar a informação completa para a tomada de decisão. Então, você consegue montar a sua cesta com quais vão ser as fontes de crédito que você quer incluir. E se você quiser ver todas essas fontes para o mesmo cliente, para você comparar esses scores, para você poder comparar as informações e o conteúdo, você consegue fazer isso. E aí o que a gente faz é enriquecer essas informações, né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma fonte de dados que ela pode não estar diretamente relacionada ao crédito, mas de certa maneira ela está, porque ela enriquece esse conteúdo. Qual fonte é essa? Dos processos judiciais que envolvem o passivo envolvido no processo. Você pode pegar um cliente que acabou de, né, ter uma abertura com você, e aí você vai bater lá no SPC, Boa Vista, né, os padrões de mercado, você vai ver, bom, o score dele de bom pagador é muito bom, as dívidas são baixas, todavia ele tem um processo na justiça que tem um passivo gigantesco. Portanto, isso é risco para a sua análise. Então, o que eu faço? Eu te entrego essas informações, eu te entrego essa completude para que você tome sua decisão. Bom, eu vou aceitar essa dívida, esse passivo ou não, né? Eu vou conceder ou não o crédito mediante essa informação extra. Perfeito, excelente, muito obrigado. Disponha. Obrigado, Jean, pela participação. Nilson, fique à vontade para abrir sua câmera aqui, se apresentar e realizar sua pergunta ao Rogério. Olá, Rogério, Nilson da ETE falando, prazer. Prazer, Nilson. Obrigado pela apresentação, cara. Voltando na primeira questão e na sua apresentação, a gente sabe, né, por experiência de mercado, que grande parte das notícias, né, das informações, né, que nos chamam a atenção ou que carecem de análise por parte de compliance não estão na mídia. Elas estão nas questões judiciais, né? Seu sistema trata as questões judiciais, como ele trata as ações, os processos que estão disponíveis, né, para consulta. Obviamente, aquilo que está em sigilo não entra aqui, mas ele tem algum tratamento e se tem, como é esse tratamento? Perfeito sua pergunta, Nilson. Aqui são duas fontes de dados diferentes, né? E até complementares entre si. Você tem razão, porque muita coisa que vai sair à mídia trata de pessoas que têm uma exposição midiática. Aquelas que não têm, raramente terão esse tipo de informação disponível. Então, você tem a mídia negativa, você tem associada a ela um enriquecimento feito pela IA para identificar o conteúdo, mas você tem as fontes focadas em processos, né? E essas fontes elas vão trazer para você processos judiciais e processos administrativos. E aí você tem algumas fontes que tratam de processos. E aí eu vou trazer tanto os processos quanto o motivo deles. Você consegue, inclusive, tá? Isso é uma coisa que o pessoal gosta bastante. Por quê? Quando a gente fala de processo, eu posso ter, porventura, vários processos envolvendo clientes, mas a maioria não relevantes. Então, o que você consegue fazer? Filtrar pelo assunto no CNJ. Lá o Conselho Nacional de Justiça tem os assuntos, né? Ou seja, as temáticas de processo, e você pode, porventura, ter interesse só em temáticas que podem te gerar um problema. Então, você vai filtrar os processos para enxergar só aqueles que têm a temática que você deseja, né? E aí você tem a informação do processo, quem são os indivíduos beligerantes, né? O conteúdo, o estado em que o processo está. E nessa fonte que eu comentei, você tem, inclusive, o passivo envolvido, né? Se o indivíduo que é réu, e é lógico, a gente só vai trazer os processos daquele onde o indivíduo que você buscou é réu, né? Se ele for condenado, qual o passivo envolvido? Então, você tem essa gama de possibilidades para você trabalhar essa informação de processo. Você compõe ela. Você põe na cesta e fala, olha, processo eu quero ver isso, 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 e gera um dossiê para você que você vai ter esses conteúdos, com, inclusive, né, a notificação no dossiê se existe alguma coisa para aquele indivíduo? Não. Então, você nem precisa se atentar, né? Na hora que você estiver automatizando seus temas, você nem vai olhar para ele. Existe? Não. Então, agora eu vou olhar e vou entender para passar por uma análise humana e uma tomada de decisão. Legal, obrigado, cara. Disponha. Excelente, obrigado, Nilson, por mais uma participação. Vou abrir para a última pergunta aqui, que a gente tem tempo para mais uma só. Alexandre, fique muito à vontade para abrir sua câmera, se apresentar e realizar sua pergunta ao Rogério. Bom dia a todos, parabéns, Rogério, pela apresentação. Eu sou Alexandre da Monte Bravo, é uma PMNA, uma
uma corretora nova que está no mercado. Rogério, ainda sobre o background check, a gente está tendo muito participação de não residente. E aí eu queria saber como que se a Cedro tem, né, algum tratamento para os não residentes, se tem da mesma forma que é tratado aqui, né, no Brasil, se tem alguma lista restritiva lá fora, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, alguma coisa nesse sentido, e se tem essa avaliação para os clientes. Temos sim, Alexandre. Hoje é também uma das fontes que gera mais interesse no nosso produto, que são as fontes internacionais. Então, a gente tem, por exemplo, a fonte de restrições britânica, né, que é bastante utilizada, o pessoal usa bastante. Temos as fontes da ALFAC, temos CSNU. Então, existe uma série de listas restritivas internacionais que são avaliadas para tomar decisão. E, inclusive, tem uma nova, né, essa que eu vou colocar mais a título de você ter esse vislumbre, que é uma fonte que a gente ainda está desenvolvendo, ela não está entregue, mas deve entrar nos próximos meses aí, que é a de PEP internacional, né? Que é também algo interessante demais para os nossos clientes, porque a gente observa esse movimento, né, de pessoas politicamente expostas lá fora que vão fazer a entrada aqui no Brasil, vão ter movimentações, e do mesmo jeito que é interessante saber quem é PEP aqui, eu também preciso saber quem é PEP lá fora. Então, talvez aqui eu precisaria até expandir um pouco para você ver todas as fontes que a gente tem de dados internacionais, e você pode montar uma cesta focada nisso, tá? É uma coisa que a gente vê bastante os clientes fazendo. O indivíduo é residente no Brasil, não tem residência externa, então ele vai cair numa fonte que vai ter enfoque nas informações e naquelas fontes que têm dedicação para a parte interna. O indivíduo é residente externo, aí você vai ter uma fonte dedicada para internacionais, né? Para observar aquele indivíduo nas mais variadas listas restritivas e também listas de consumo de informação lá fora. Muito bom, obrigado. Disponha. Maravilha, obrigado, Alexandre, pela participação. Rogério, muito obrigado pela sua apresentação. Eu que Pessoal, agradeço. O Lucas vai soltar aqui a enquete, caso vocês queiram fazer contato aqui com a Cedro, basta responder sim lá na enquete que a gente faz essa conexão para vocês. E com isso a gente fecha aqui o nosso último bloco de apresentação das startups, tá? Queria já agradecer muito a participação de todos, as perguntas, tivemos aí muitas pessoas online e interagindo, isso daí deixa o evento bastante rico. E agora eu passo aí a palavra para o Lucas encerrar o nosso evento. Só rapidinho, muito obrigado pela participação. Rafael, você consegue colocar a tela aí? A gente tem mais 3 eventos dessa jornada de inteligência artificial. Nosso próximo é um bate-papo sobre hiperpersonalização de produtos e serviços de investimento. É um painel que a gente ainda vai divulgar os convidados. Vai ser no dia 2 de outubro. Espero vocês. No dia 16 a gente tem o nosso último Pitch Day, que é sobre atividades cross para gestores de seguro de investimento e educação financeira. Então, a gente vai trazer aqui as startups que ajudam bastante no back-office e também para a educação corporativa. Então, a gente manda para vocês os links para se inscrever nesses eventos. Se quiser acessar esse QR Code também já adianta. Última coisa que eu vou pedir, vocês avaliarem o evento de hoje. Lancei aí a enquete. Se vocês gostaram, avalia para a gente, que ajuda a gente a melhorar. Qualquer feedback que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente, mandar um e-mail para inovação@ambima.com.br ou procurar por mim ou o Luiz Pires aqui na equipe de inovação da Ambima. E é isso. Muito obrigado pela participação e até o próximo.